A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas primeiro eu queria dar um alô para os irmãos, que a gente está com saudade. Já faz tempo que a gente não se vê, não se encontra, não se abraça. Eu queria mandar um alô para o irmão Cilino, de Sete Lagoas. Deus abençoe o irmão, sua família. E que o irmão esteja na plena graça do Senhor Jesus Cristo. Também o nosso irmão Geraldo Nicolino, lá em Santo Antônio do Cruzeiro, junto com a congregação, sua família. Um abraço carinhoso a todos vocês. A gente está orando e lembrando sempre dos irmãos nas minhas orações. Aos irmãos de datas, irmã Geraldo, irmão Alisson, irmã Regina, seus filhos, um abraço, Deus abençoe, abraço carinhosamente em Cristo Jesus. A toda a congregação de Gouveia, da Igreja Batista Sol da Justiça, sem exceção, a todos os irmãos, vai o meu abraço aqui. E eu não cesso de estar orando por vocês, sei que vocês estão orando para a gente aí, e Deus tem abençoado, Deus tem nos dado graça, paciência, e esperança, que logo as coisas vão se passar e nós estaremos juntos para cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 1. Vamos falar sobre um episódio que aconteceu na vida de Davi, na vida daquela nação, naquele tempo, dos israelitas. Nós vamos então meditar um pouco nessa palavra. Está dizendo assim, no capítulo 21, no versículo 1 de 1 Crônicas, começa assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos seus chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que querer isso, o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. E havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Meus irmãos,
vemos aqui o que aconteceu sobre esse levantamento desse censo que Davi então foi tentado a fazer. Olha bem, que é dito lá em 2 Samuel 24, também está falando sobre esse censo, e lá é dito que foi Deus que incitou Davi. Lá em 2 Samuel fala que foi Deus que incitou Davi. Essa aparente discrepância é resolvida quando se compreende que Deus, para alcançar os seus propósitos, usa Satanás de modo soberano e permissivo. Ele usa Satanás para castigar os pecadores. Ele usa para refinar os santos, como está o exemplo de Jó. Ele usa para disciplinar aqueles da igreja, para purificar ainda mais os crentes obedientes. Nem Deus, nem Satanás obrigaram Davi a pecar, mas Deus permitiu que Satanás tentasse Davi e esse escolheu pecar. Ele teve a sua escolha, ele escolheu pecar. O pecado surgiu de um coração orgulhoso e Deus tratou dele. Veja bem que o próprio Joabe, comandante do seu exército, alertou Davi que não estava certo ele fazer aquilo. Mas a palavra de Davi prevaleceu, ele era o rei, e a palavra dele prevaleceu contra Joabe. Joabe teve que obedecer a sua ordem, sabendo que não estava certo, que poderia trazer consequências sobre a vida de Davi e sobre a vida do povo de Israel. Mas Joabe teve que ir, ele fez o recenseamento de todas as tribos, porém, da tribo de Benjamim, da tribo de Levi e da tribo de Benjamim, ele não fez o censo porque eles eram soldados, eles não eram soldados, eles pertenciam à linhagem sacerdotal. Mas veja bem que não foi certo o que Davi fez, ele não pensou, né? Então o censo de Davi trouxe tragédia, porque diferente do censo feito na época de Moisés, lá em Números, no capítulo 1 e capítulo 2, que foi ordenado por Deus. Deus ordenou Moisés fazer o censo. Então, esse censo de Davi foi feito para recompensar o próprio orgulho por causa da força do seu exército e consequente poder militar. Ele também colocou mais confiança nas suas forças do que em Deus. Ele estava tomando para si crédito pelas suas vitórias e por ter construído um grande exército. Isso enfureceu a Deus, que incitou Satanás a levar o pecado a um ponto crítico. Olha bem, um pouco de falta de vigilância na vida de Davi, ele poderia deixar de praticar esse ato, mas Deus, a palavra diz que foi Deus que incitou Davi, usou Satanás para incitar Davi, e Davi caiu nessa, né? Então não sabemos se o povo de Israel, Deus queria castigar o povo de Israel, mas não fala explicitamente sobre o pecado que Israel estava naquele tempo.
Mas então Davi caiu nessa aí, Satanás incitou, tentou, e ele mandou fazer o censo. Olha, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ainda bem que Davi, irmãos, ele reconheceu o seu pecado, o seu erro. Ele reconheceu, mas as consequências iam vir, mesmo com o seu arrependimento, mesmo com a sua humilhação, as consequências iam vir, porque está escrito aqui que Deus falou a Gade, o vidente de Davi, o profeta, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Olha bem, as consequências veio. Deus então mandou que o profeta procurasse a Davi e desse para ele a mensagem, dizendo que escolhesse 3 coisas, das 3 coisas uma, né? 3 anos de fome, irmão, que coisa terrível, 3 anos de fome na terra, ia assolar a terra, muitas pessoas iam morrer, né? Ou 3 meses ser perseguido pelos seus inimigos, pela espada dos seus inimigos, ou então 3 dias de peste. Mas então Davi pensou muito bem, ele sabia muito bem o que é ser perseguido, porque ele foi perseguido muitas vezes pelos seus inimigos. Quantas vezes Deus tirou ele de uma situação quase à morte, ele sendo perseguido pelos seus inimigos, pela espada. Olha bem, o que ele disse? Ele disse: vê, pois. Então Davi disse a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Estou em grande angústia. Irmão, o pecado faz a pessoa ficar angustiada, a alma ficar angustiada. Não vale a pena pecar. Quando Judas pecou contra Jesus Cristo, quando ele entregou Jesus Cristo para ser julgado, morto e crucificado, depois que ele viu tudo aquilo que ele fez, as moedas de prata não serviu mais para ele. Ele jogou fora aquelas moedas. Ele queria devolver aquelas moedas, mas quem deu a eles, o sacerdote que deu para eles as moedas, não queria aceitar. Ele jogou aquelas moedas. E o que ele fez? Ele estava em desespero, ele estava angustiado, mas faltou ele se humilhar, faltou ele chegar diante de Deus e prostrar diante de Deus e pedir perdão. O desespero levou ele a ser enforcado. Mas Davi foi diferente. Davi não desesperou nesse ponto. Davi ele se humilhou, ele reconheceu que ele pecou, que ele errou. Joabe estava certo, o seu general estava certo, ele alertou, abriu os seus olhos, mas a sua palavra valia muito mais.
A palavra dele prevaleceu. Mas então veio as consequências. Davi disse: olha, caia eu na mão de Deus. Que caia eu na mão de Deus, mas que eu não caia na mão dos homens. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabia que Deus ia lhe perdoar, ainda que viesse o castigo, mas Deus, isso ia passar na sua vida. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha bem, Davi chegou a dizer para Deus: oh, Senhor, não foi essas ovelhas que pecaram, quem pecou foi eu, faça isso comigo, a minha casa, meu pai. Então, Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruir, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo estava para destruir a cidade de Davi. Estava com a sua espada na sua mão, já estava para destruir a cidade por ordem divina, por ordem de Deus, mas Deus, ele viu lá do céu, ele se arrependeu e mandou que o anjo parasse, que bastasse. Então, o anjo do Senhor estava junto à eira de Onã, o Jebuseu, né? Lá em Samuel, é Araúna o nome dele, é o mesmo Onã aqui em 1 Crônicas. Seja Araúna, lá no livro de Samuel, e é o mesmo Onã aqui em 1 Crônicas. Então o anjo do Senhor estava junto à eira de Onã, o Jebuseu. Aquele homem era dono daquela eira. Eira é um terreiro de chão batido, aonde eles secavam os grãos das suas colheitas. Isso se chamava eira. Então, levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do povo. Olha, foi até justo aí. Ele queria sofrer sozinho, quer dizer, ele, sua família, a casa de seu pai, sua descendência, mas não queria que o povo passasse por essa questão, por esse sofrimento, por essa punição. Mas certamente que aquele povo, Deus queria castigar aquele povo por algum pecado oculto que a Bíblia aqui não relata. Então, a Bíblia fala que aquele homem, olha, o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, o vidente, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Onã, o Jebuseu. Olha, esse Onã era descendente
dos Jebuseus. Jebuseus são aqueles moradores que moravam em Jerusalém, que tinham o nome de Jebu, a cidade tinha o nome de Jebu. E aquele povo que morava ali eram os Jebuseus. Esse Onã era descendente dos Jebuseus. Mas parece que eles estavam convertidos ao Deus de Israel. Então, subiu, pois Davi, segundo a palavra de Gade, o profeta, o vidente, que falara em nome do Senhor. E virando-se Onã, ou Araúna, que é o mesmo nome, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ao temor daquele homem, ele sabia que o anjo, ele viu que o anjo destruir, ele escondeu seus filhos. Olha o desespero que veio na vida daquele homem. Ora, Onã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Onã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra, em reverência ao rei. Onã encontrou com Davi, escondeu seus filhos para que o anjo não matasse seus filhos. E ali de longe viu Davi, ele foi ao encontro de Davi, prostou diante de Davi, em reverência ao rei Davi. Disse Davi a Onã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, porque cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo devido preço, devido valor. Então Davi pediu a Onã, porque o anjo falou com Gade, o vidente, que Davi erguesse um altar ali na eira de Onã, para sacrificar ali ao Senhor, para que o Senhor cessasse a praga. Então, Davi propõe a Onã comprar. Onã ofereceu ele a eira, mandou que ele pudesse usar a eira, porque ele dava ainda os bois, dava ainda a lenha para o holocausto, mas Davi disse para Onã que ele não ia dar para Deus aquilo que ele ia ganhar, que não custasse nada para ele, mas que ele queria pagar o preço devido. E eles combinaram, e Davi pagou, comprou aquele lugar, aquela eira. E os irmãos sabem que aquela eira, futuramente, depois, foi onde Salomão construiu ali o templo. E hoje, depois que foi destruído o templo pelo poder, pelo Império Romano, hoje tem ali a mesquita dos muçulmanos ali, naquele mesmo lugar onde existiu o templo de Salomão. Com a dispersão do povo de Israel, destruição de Jerusalém, do templo, a dispersão do povo, então aquelas terras, aquela cidade, aquele lugar ficou em poder desse povo, e hoje está naquele lugar mesquita de Omar, de Maomé. E então, mas naquele mesmo lugar está a profecia. A profecia diz que o templo será reerguido no mesmo lugar. Não sabemos o que vai acontecer. Vai haver uma intervenção de Deus para tirar aquela mesquita, aquele templo muçulmano, para reedificar o templo de Deus ali para o milênio. Vai ter uma intervenção de Deus. Não sabemos como que Deus vai fazer, mas vai ser por Deus, porque o lugar é ali. Aquela eira, naquele tempo que
Davi comprou aquela eira, fez ali o altar, e então Deus cessou ali a praga, porque está escrito aqui que Davi deu Onã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo, igual respondeu Elias, lá no tempo do rei Acabe, sobre aqueles falsos profetas de Baal. Olha bem, Deus respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Glória a Deus. Deus aplacou aquele sacrifício, aplacou a ira de Deus. Mas tudo porque Davi tinha se humilhado. Então, Tiago escreveu no capítulo 4, no versículo 7, dizendo que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E no versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Davi se humilhou, ele reconheceu o seu pecado, aquele senso indevido, né? Parece que ele estava com uma vaidade, ele queria aumentar o seu exército, queria talvez conquistar mais terra, ou queria então, queria por vaidade saber que ele tinha força, ele confiou na força do seu exército, na força do seu poder. No pequeno instante, ele vacilou, e isso ocorreu na vida de Davi. E as consequências veio sobre Israel. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Onã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não pôde ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Olha, Davi tinha que sacrificar ali, fazer o seu sacrifício era ali, porque ele estava atemorizado, ele não podia passar, ele viu o anjo. Então a arca, o tabernáculo do Senhor, que Moisés tinha feito lá no deserto, o seu altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão, estava longe. Mas Deus permitiu, mandou que o anjo falou com Gade, fala com Davi, que ergue ali nesta eira aí um altar e faça um holocausto para que se aplaque a ira de Deus. Irmãos, Deus é fiel, Deus é justo e Deus vê todas as coisas. Deus, nada está oculto aos seus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Deus tem visto nossa vida, Deus tem visto a nossa intenção, nosso coração. Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele não desampara os seus filhos. Não tenha medo do que está acontecendo, do que se passa, mas fique na presença de Deus. Às vezes nós deslizamos um pouco, erramos, às vezes facilitamos, às vezes deixamos de vigiar. Mas João falou assim: filhinho, não pequeis, mas se todavia pecares, terá um advogado lá do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o Senhor, Ele
é um Deus que tem cuidado de nós. Não tenha medo, né? Vamos humilhar. Humilhar aqui não é como o homem faz de humilhar a pessoa. Humilhar aqui, que Tiago fala, que a Bíblia fala, é nós reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e chegar diante de Deus e dizer: eu errei, como Davi falou, foi eu que errei, Senhor. Essas ovelhas aqui, eles não fizeram nada para acontecer isso na vida deles. Faça isso comigo, faça isso com a minha casa, meu Pai, Senhor. Estou aqui, eu assumo meu erro, eu assumo meu pecado. Mas não faça isso com as suas ovelhas, Senhor. Davi amava aquelas ovelhas, Davi amava aquele povo que estava submisso a ele. Ele queria que Deus, então, poupasse a vida daquele povo, que viesse as consequências sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Mas o propósito de Deus era este. Deus queria punir também a nação. Davi não sabia o que se passava, talvez naquela nação que desagradava a Deus. Às vezes o líder, às vezes ele quer levar a responsabilidade do povo. Ele quer colocar todo o seu ombro, todo o peso, como Moisés carregava o peso daquele povo, a ponto de seu sogro chegar a dizer: Moisés, você não vai aguentar isso não, Moisés, você tem que arrumar umas pessoas aí de confiança, os anciãos aí de cada tribo, para poder ajudar você a julgar esse povo, de contrário você vai perecer. Moisés levava tudo sobre ele, Moisés carregava o peso, Moisés sofria. Às vezes o líder, quando é um líder amável, quando ele é um líder chamado, ele sofre pelo povo, ele sofre, ele quer pagar o preço, ele dispõe a pagar o preço. Foi assim que Jesus fez. Ele pagou o preço de todos nós, ali na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele levou sobre si o nosso pecado. Eu quero encerrar aqui com uma oração. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, eu abençoo meus irmãos, Deus. Eu abençoo cada um nesse momento. Que o Senhor possa visitá-los onde eles estiverem. Senhor, fortalece o coração deles. Senhor, a sua fé. Estenda suas mãos de misericórdia. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Eu te peço hoje e sempre. Amém.